Projeto de lei apresentado na Câmara Municipal pede a revisão do papel do Conselho do Município e gera polêmica. Criado em 2013, o Conselho tem poder de decisão para representar a população, mas o projeto propõe que ele passe a ser consultivo. Com a gente hoje no estúdio a vice-diretora da FAAC, a professora Fernanda Henriques. Ela traz os detalhes de um projeto que começa a ser colocado em prática esta semana para promover o debate sobre diversidade. O Nesp Notícias desta quarta-feira, 13 de setembro, começa agora. Boa noite. O Plano Diretor de Bauru estabelece a necessidade de um conselho do município para acompanhar e avaliar políticas de desenvolvimento urbano e rural nas áreas de habitação e mobilidade e o próprio cumprimento do que está previsto no plano. O conselho é composto por 35 membros voluntários com 2 anos de mandato e tem poder de decisão. Mas um projeto de lei apresentado à Câmara Municipal questiona essa atuação. O Nesp Notícias acompanhou em 2013 as reuniões de formação do Conselho do Município, um grupo com representação popular criado para opinar e decidir sobre assuntos que envolvem o desenvolvimento urbano e rural. Opinião ou decisão? Um projeto de lei em discussão na Câmara de Bauru pretende mudar a forma de atuação do Conselho do Município, e o assunto vem gerando polêmica. O autor da proposta é o vereador Coronel Meira. Na visão dele, a presença dos conselhos é positiva. Os conselhos são de fundamental importância, porque hoje nós não podemos mais ter uma gestão por livre e deliberação por parte somente de uma pessoa, do prefeito municipal. A gestão hoje ela tem que ser participativa e democrática. Então hoje, quanto mais conselhos você tem distribuídos na cidade para assuntos específicos, melhor e mais fácil é a decisão por parte do gestor executivo municipal. Mas o grupo não deve ter poder para decidir, no entendimento do vereador. Esse papel, segundo ele, cabe ao prefeito e aos vereadores. A partir do instante em que o conselho ele tem o caráter deliberativo, cabe ao conselho a decisão final, ou seja, o prefeito apresenta um programa de moradia popular e submete ao conselho. E o conselho fala, não, esse plano de moradia popular não é viável para o município. Ou seja, a partir daquele instante, em razão do caráter deliberativo, que é de decisão, o prefeito não pode dar continuidade àquela pretensão dele, desse plano de moradia popular. A proposta de mudança foi recebida com surpresa pelo presidente do Conselho. A gente discorda naturalmente que o Conselho seja alterado para consultivo. O Conselho ele é deliberativo porque está previsto no plano diretor, que inclusive foi votado pelos vereadores na legislatura de 2008, ou seja, eles deram essa atribuição para o Conselho. O Estatuto das Cidades diz que realmente os conselhos têm que ser deliberativo, e é importante esclarecer que o Conselho ele tem um papel muito importante na sociedade. Nós não temos outra atribuição a não ser colaborar com o município. Visão também defendida por esse urbanista, que entende a mudança como um retrocesso histórico. Desde a Constituição de 88, o Conselho da cidade deveria ter sido criado. E ele tem uma diferença em relação aos demais conselhos, porque ele trabalha com o território e com obras físicas. Então, quando você constrói planos, você faz prédios, você define se um bairro é residencial ou não, você está deixando uma marca permanente na cidade. E esse caráter é diferente dos demais conselhos. Por isso que, desde o início, ele foi entendido, até filosoficamente, que a população deveria ter direito de dizer o que queria de seus bairros. Por isso é deliberativo. Uma das atribuições do Conselho é a análise dos projetos de estudo de impacto de vizinhança, o chamado EIV. O EIV aponta as medidas necessárias para compensar os transtornos causados pela construção de um empreendimento. No mês passado, por exemplo, um centro de diagnóstico médico foi inaugurado na rua Agenor Meira. O projeto passou pelas mãos dos conselheiros municipais. A atribuição do Conselho nada mais é do que receber processos e projetos do Poder Executivo. Ele recebe ou até
coisas que venham da própria sociedade, nós discutimos esse assunto, nós deliberamos na plenária, nós encaminhamos esses projetos para a Câmara Técnica. A gente tem uma Câmara Técnica formada por pessoas técnicas no próprio Conselho, e a gente pega esses processos, delibera e encaminha para o Executivo tomar uma providência. Raeder explica que o objetivo da comissão é fiscalizar e ajudar prefeito e vereadores a tomar decisões, sem interferir nos poderes. O Conselho ele é vinculado à Secretaria de Planejamento, e a competência dele é ajudar o Executivo até em elaboração de projetos de lei, só que é importante frisar que quem faz lei, quem que na verdade delibera sobre lei, é o Poder Legislativo, não o Conselho do Município. O Conselho do Município ele pode ajudar que algum projeto de lei que nasce no Poder Executivo, por exemplo, o Código de Obras é um dele que vai para a Câmara, daqui a pouco ele vai para a Câmara Municipal. A gente ajudou a elaborar, fizemos audiências públicas, a gente ajudou a Secretaria de Planejamento, só que quem dá a palavra final é o Poder Legislativo. Ele sim tem o poder de legislar sobre as matérias. Nós percebemos uma movimentação normal dos vereadores e, nesse caso, que eles atendem muito mais grupos, muito mais pessoas, amigos, do que o coletivo da cidade, dos seus bairros. O que se imaginava é que o papel do vereador não deveria ser esse, mas deveria ser o de promover esses debates no seu bairro, de aproximar dessas bases, de dialogar com a comunidade para ajudar a tomar uma decisão correta, e não uma decisão de gabinete autoritária ou centralizada, e muito menos com uma hierarquia tipo militar que impusesse a regra como o vereador gostasse, e não ouvindo a comunidade. Amanhã, às 6 da tarde, vai ser realizada uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir a mudança proposta por esse projeto de lei. Ela é aberta a toda a população. Hora de saber como fica o tempo para os próximos dias. Os detalhes você confere no mapa. Os radares do IPMET não registram nebulosidade e chuvas sobre o estado de São Paulo. Em Bauru, o tempo segue estável. As tardes permanecem quentes e com a umidade do ar baixa. Neste momento, ela está em 25%. São registrados ventos de 10 km por hora. A mínima registrada hoje foi 17 e a máxima chegou aos 32 graus. Nesta quinta-feira, os termômetros variam entre 18 e 31 graus. Começou nesta segunda e vai até o dia 22, próxima sexta-feira, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. O objetivo é atualizar as carteiras de vacinação pendentes. Para isso, é só procurar a unidade básica de saúde mais próxima da residência e, claro, não esquecer a carteira de vacinação. Para quem não consegue ir durante a semana, neste sábado, dia 16, todas as unidades de saúde vão ficar abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. E a gente faz uma pausa bem rápida e no próximo bloco a vice-diretora da FAAC, Fernanda Henriques, traz os detalhes do projeto Práticas Contemporâneas em Educação para a Diversidade, que começa esta semana no campus aqui em Bauru. Então fique com a gente para conhecer essa iniciativa. Nós voltamos já já. Estamos de volta para falar de uma ação desenvolvida na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. É o projeto Práticas Contemporâneas em Educação para a Diversidade. A ideia é trazer atividades de reflexão sobre violência e intolerância para alunos, funcionários e professores, sempre no início de cada semestre letivo. E nesta semana tem o primeiro encontro. Para falar sobre essa proposta, nós recebemos aqui no estúdio a vice-diretora da FAAC, a professora Fernanda Henriques. Professora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Professora, vamos começar falando então de como nasceu essa iniciativa desse programa para discutir diversidade. É um assunto que ele está em moda, né? Porque é um assunto que vem sendo discutido bastante, é um assunto necessário. E ele surgiu mais ou menos há uns 2 anos, quando a gente teve uma série de incidentes dentro do campus, de manifestações racistas, homofóbicas, né, com misoginia. Então criou-se um comitê voltado para a diversidade dentro da FAAC, um comitê da comunicação social. Ao mesmo tempo,
Tem a ouvidoria local que também recebe algumas queixas e eu, na vice-direção, eu faço reuniões mensais com os alunos. E essa foi uma solicitação dos alunos, que a gente criasse algum tipo de educação, porque a gente pode trabalhar com sanções, com punições, e que em alguns momentos são válidas, mas a gente também tem que trabalhar de maneira preventiva, né? Pensar como que a gente pode agir de maneira educativa e preventiva. Então, a gente pensou nessa série de palestras, né? A primeira, essa que vai acontecer na quinta-feira, que é Práticas Contemporâneas de Educação para a Diversidade, discutindo a transgeneralidade na universidade, com a professora Daniela Mourão. Então, essa vai ser a primeira. Ela vai ocorrer em 2 momentos, no período da manhã, voltado para os servidores técnico-administrativos e servidores docentes, e no período da tarde, voltado para os alunos, né? Então, essa vai ser a primeira ação. A gente está super ansioso, mas acho que vai ser uma ação muito importante para a Unesp. Então, professora, todas essas ações, elas partem de registros concretos de violência na universidade. Foi essa a motivação dessa primeira palestra? Como que ela foi escolhida? Essa palestra em específico foi pela oportunidade de trazer a professora Daniela Mourão, que foi uma das principais articuladoras que encabeçou essa nova legislação dentro da Unesp em respeito ao nome social dos transgêneros. E aqui na FAAC nós temos alunos transgêneros que já fazem uso desse nome social? Sim, temos. Que eu tenho notícia na FAAC, eu tentei conversar com todos, nós temos 3 alunos, né? Alunos e alunas. Então nós temos, dentro da FAAC, eu não sei nas outras unidades, mas também vão vir mais 2 alunos de outras unidades conversar com a professora Daniela e participar do evento. E são alunos da Unesp, que são de Bauru, mas estudam em outro campus. E a palestra, né, de amanhã, ela foi pensada em 2 momentos, né, no período da manhã para os docentes e para os servidores e à tarde para os alunos, né? Por que essa diferença de horários e qual que é a importância de envolver todos esses segmentos? Foi uma discussão bem grande que a gente teve entre os alunos e a ouvidora local, a professora Raquel, se a gente juntava professores, servidores técnico-administrativos e alunos ou não. E a gente achou por bem, pelo menos nesse primeiro, que vai ser, né, o nosso teste, deixar separado, porque são momentos diferentes, são situações diferentes, a gente não quer expor ninguém, então algum professor pode ter alguma dúvida e ele quer se sentir à vontade, né? Um servidor quer se sentir à vontade para fazer uma pergunta específica. Os alunos, por eles estarem mais ligados à internet, né, talvez eles tenham um vocabulário um pouquinho melhor no que diz respeito à diversidade, então a gente não quis criar nenhum tipo de situação que criasse embaraço, né, para nenhuma das partes, e deixar mesmo um ambiente agradável para todo mundo. E não quisemos deixar ninguém de fora, né? Então, às vezes a gente fala assim, vamos fazer um evento voltado para os estudantes, mas e os professores? Eles também precisam entender essa nova realidade, né? E esse público dos transgêneros está entrando na academia, né? Antes eles eram muito vistos em guetos, não, mas agora eles estão na universidade. Então, como que a gente vai trabalhar essa questão? E os servidores técnico-administrativos, né, também não fazer nenhuma distinção, são as pessoas que vão tratar também com os estudantes, né? A professora Daniela Mourão é transgênero, ela é uma professora, então também esse público está em diversas áreas, né, da universidade, e a gente precisa aprender isso. Certo. E essa primeira ação, né, uma palestra, vocês pensam em outros tipos de atividade para outros momentos ao longo do ano ou eles vão ser marcados sempre no começo do semestre letivo? Olha, a gente pode criar outras atividades, eu acho sempre importante criar outras atividades, mas que a gente tem previsto mesmo é sempre na primeira semana ou na segunda semana letiva, para trazer mesmo a recepção, né, e já trazer o debate. Estamos abertos a sugestões de temas, né? Podemos trabalhar com inúmeros temas que falam sobre inclusão, inclusive não só sobre inclusão, mas sobre saúde mental na universidade, para servidores, para estudantes, que é um tema que também tem sido bem votado entre os alunos para falar sobre isso. Podemos falar sobre racismo, homofobia, machismo, o que não falta é assunto para falar, né?
E professora, de que forma, né, essa ação desenvolvida aqui na FAC, ela faz parte de um programa institucional maior da Unesp, que seria o Educando para a Diversidade? Olha, essa um braço, vamos dizer assim? Essa ação, ela corre em paralelo, mas ao mesmo tempo, ela faz parte de um posicionamento político, acredito, da universidade, né? Então, a gente está dentro desse posicionamento político, que é estar atento à diversidade. Eu mesma, até por conta dessa ação, eu integrei um grupo de trabalho que chama Prevenção à Violência dentro da Unesp. Então, tem várias ações sendo feitas pela reitoria, esse grupo de trabalho é presidido pelo vice-reitor, então, vários trabalhos feitos pela reitoria, pelas pró-reitorias, e a gente acredita que também as unidades têm essa liberdade para trabalhar esses temas de inclusão. Bom, então, só lembrando, as palestras sobre transgeneralidade na universidade vão ser realizadas às 9 da manhã, amanhã, na Sala 1, e às 2 da tarde, no Bosque. No período da manhã, para professores e funcionários, e à tarde, para os alunos, mas ela é aberta para toda a comunidade acadêmica. Professora, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço da divulgação. Então, amanhã é no Bosque, no período da tarde, então o Bosque é um espaço aberto e todos estão convidados. Muito obrigada. Obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite. Acesse o site da TV Unesp e a página no Facebook para rever as reportagens desta e de outras edições. Até amanhã. Tchau!